Olá, eu sou a Paula Rosisca, sou professora da rede pública de ensino há 12 anos e escrevo sobre educação, política e comportamento no site sensoincomum.org. O tema deste vídeo são as ocupações escolares, que eu prefiro chamar de invasões, porque a palavra ocupação me parece um eufemismo dado o caráter criminoso das ações que nós estamos vendo acontecerem. Nessa semana morreu um aluno numa escola do Paraná. Esse aluno estava participando do movimento de ocupação da escola e foi morto a facadas pelo colega, ambos sob efeito de drogas. E aí essa tragédia, que é a perda de um aluno, de um jovem de 16 anos, fez com que algumas pessoas despertassem para o que de fato acontece e quais são os interesses dos líderes desses movimentos. Porque ainda há, é claro, os românticos que creem lutar por uma educação melhor, sobretudo pela educação pública, mas quem acompanha as invasões da reitoria da USP ou mesmo das outras universidades públicas quando estão em greve, e quem vê o que acontece e as fotos de como esses grupos deixam esses locais, sabe que boa coisa não pode vir daí. Há muito furto de objetos, mas é claro, a depredação é imensa, o prejuízo é sempre muito grande, sobretudo, claro, para os alunos que foram impedidos de ter aulas, isso tanto na universidade como nas escolas. As invasões do ano passado também, aqui na escola pública do estado de São Paulo, mostraram novamente aquilo que alguns de nós já sabíamos. Eles não estão lutando pela melhoria do ensino, ou se estão fazendo algo muito errado, porque não é possível você lutar pela melhoria da escola pública destruindo a escola pública. No entanto, quem já está mais atento à cena política e a esse tipo de ativismo percebe que são as mesmas ideias, talvez as mesmas pessoas, mas talvez com roupas e nomes diferentes. Eu estou me referindo aos Black Blocs de 2013. O que as manifestações de 2013 visavam? Visavam a melhoria do transporte público. E como que elas faziam para que isso acontecesse? Queimando ônibus, impedindo o trabalhador de entrar no transporte público e destruindo o já precário transporte que nós temos. Vejam como é o mesmo modus operandi, né? Aqui, agora, em 2016, luta-se pela melhoria do ensino como? Impedindo os alunos de terem aula e quebrando a escola. A verdade é que esse grupo tem por objetivo criar uma narrativa, uma projeção política, e criar uma narrativa em que eles, ativistas contra o governo, o sistema opressor capitalista burguês golpista, então eles lutaram contra toda essa opressão patriarcal e aí todos aqueles termos, clichês que sempre reaparecem, né? Então a ideia é criar isso para quê? Criar uma projeção política. Claro, né, tudo se trata disso, de obter esse poder. E o problema é que até agora a única coisa que eles conseguiram criar foram cadáveres, né? Em 2013 tivemos aquele cinegrafista da Band que foi morto pelos Black Blocs, e agora esse rapaz, esse menino de 16 anos. Então, e não duvido que daqui 2, 3 anos esse grupo volte com outra face, outra roupa, outra causa, talvez, quem sabe, a melhoria da saúde. E como que eles vão fazer a melhoria da saúde? Talvez queimando farmácia, explodindo ambulância. E eles sempre voltam, porque eles têm sempre a simpatia da mídia, né? Eles são sempre tratados como ativistas, quando na verdade também o termo correto seria terroristas. Terrorista sim, porque o terrorismo é o uso da violência
para fins políticos. Eles leem um manual de guerrilha urbana do Marighella, eles andam com explosivos. Eu não posso imaginar alguém que esteja se manifestando pacificamente portando um coquetel Molotov, por exemplo. Então, nós que já estamos acompanhando isso há tempos, nós sabemos como é. Mas é claro que o estudante, né, o jovem, ele é facilmente seduzido por esse discurso de mudar o mundo. Hoje até menos do que no meu tempo, mas ainda há aqueles. E há os que enxergam aí uma vantagem pessoalíssima, que é qual? Poxa, ficar na escola sem fazer nada, tendo acesso tranquilo a drogas, sem ninguém encher o saco e ainda sair como, né, como o lutador, o cara que tem consciência crítica. Então, há também isso. Acredito que agora, depois dessa tragédia, o movimento vai começar a se desfazer, essas ocupações vão diminuir, tendem a diminuir, porque agora talvez os últimos inocentes úteis tenham acordado. E os pais agora estão muito preocupados. Então, resolvi fazer esse vídeo até porque alguns pais vieram falar comigo. O que fazer? Não os pais dos meus alunos, a minha escola não está ocupada, nenhuma das duas escolas onde eu trabalho, mas os pais que leem os meus textos no Senso em Comum, que entraram em contato comigo pelo Facebook. E agora, o que pode ser feito? Bom, primeiro, então são duas coisas. Primeiro, você converse com seu filho de verdade, nesse tom, mostre dados, fatos, coloque aí a verdade, converse com seu filho em tom respeitoso, tá? Assim, respeitando a inteligência dele. Não o tratando como uma criança que não sabe o que está fazendo, mas como alguém que tem boas intenções e pode estar sendo enganado, pode ser vítima disso, né? O inocente ou o idiota útil, como a gente fala, porque os líderes não são nem um pouquinho bobos, né? Mas eles precisam aí daqueles que têm aí, né? Essa coisa do jovem de querer mudar o mundo e usá-los então como massa, né? De manobra. Então é o que acontece. E essa conversa é necessário que os pais tenham com os filhos, mas não é uma vez só, são várias vezes. O adolescente tem que ficar repetindo, por mais que eles reclamem. E então, tratá-los com respeito, respeitar a inteligência deles e mostrar fatos, dados, conversar numa boa. Normalmente, o que eu vejo nessas escolas ocupadas é que é um pequeno grupo, são 50 alunos querendo ocupar, e numa escola de 500 que seja. Então são sempre poucos, os demais não querem. Né? Então, aí nesse caso, tá, meu filho não quer, a turma dele não quer de jeito nenhum, eles querem continuar tendo aula, o que a gente faz? Bom, aí você pode ir à diretoria de ensino, chamar a imprensa, mostrar o caráter autoritário desses grupos. Isso daí vocês, como pais de alunos, e os próprios alunos que querem estudar, não querem participar disso, tem uma força muito maior na imprensa, na mídia e perante as autoridades do que qualquer professor tem. O professor está sujeito a essa situação de aluno estar sob efeito de droga na sala de aula, porque eles consomem antes de entrar, quando não lá dentro da escola mesmo, no banheiro, né? Já peguei na sala de aula. Então, e aí? Aí a pessoa também está sob efeito, está alterada e não se sabe o que vai acontecer dali. E eu já cheguei a faltar às minhas aulas do noturno há muitos anos, porque um aluno também que tinha esse perfil, ainda tinha uma doença psiquiátrica com laudo, eu não lembro mais o que era, mas ele havia atacado uma professora, mordendo o pescoço dela. E eu, então, falei que tinha medo de ficar com esse aluno em sala de aula, porque um aluno grande, um aluno forte, e claro, a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela não tem mais o controle, ela não está mais consciente. E aí
me queixei sobre isso e a resposta foi: não, mas a gente não pode fazer nada, porque nós não podemos impedir o acesso do aluno à aula. Então, quer dizer, para isso, né, não se pode impedir o acesso de ninguém. Deixa entrar lá muito louco e atacar professor e tá tudo certo. E vejam, isso nunca saiu na imprensa. E o mais estranho, aliás, para mim não é estranho, mas o mais irritante, o mais irônico, é que isso acontece direto. Sabe, não foi isso aconteceu comigo há muitos anos. Eu cheguei a faltar porque não iam tirar o aluno, então resolvi não entrar em sala. E foram muitas vezes que eu fiz isso por causa desse aluno. Alguns professores enfrentavam, mas iam com medo, aí outros acabam desenvolvendo pânico e etc, né? E aí o professor passa como o reclamão, né? Aquele que fica doente, qualquer coisa que é um atestado. Mas enfim, a nossa voz não é ouvida. Tanto que vocês nunca viram, e acontece direto e acontece até hoje. Agora, os pais de alunos se mobilizando para isso certamente serão ouvidos. Pais de alunos e alunos juntos. Se for, é claro, essa a vontade da maioria da escola, que não tenha uma ocupação. Então vocês podem fazer muita coisa. Agora, se for a vontade da maioria, se a escola inteira quiser parar, bom, aí eu recomendo que você solicite a transferência do seu filho para uma outra unidade escolar, porque se a escola inteira quis parar, então esses dados eles têm que ser vistos aí, né? Participar, então você como pai, você como mãe, participe aí dessas reuniões e veja, porque se a maioria dos alunos, a maioria dos professores, então não há o que fazer, mude de escola, peça a transferência, porque não só você será voto vencido, como também o seu filho estará convivendo então com gente que partilha disso. E aí há um certo momento, poxa, depois de tudo que já aconteceu, que a pessoa que insiste nisso, ela não dá mais para ser levada a sério, né? Então vejam o tipo de colega que seu filho vai ter. Então é melhor mesmo trocar de escola, porque não há o que ser feito. Agora, repito, quem quer esse tipo de ocupação, de invasão, é uma minoria, tá? Em algumas ocupações de escola do ano passado, eles verificaram que havia muita gente que não era aluno. Sabe? Grupos de pessoas. Quem é essa gente? É conhecido de um líder, é conhecido de alguém aí do movimento e entrou. Ou seja, sequer aluno o suficiente para fazer aí volume na ocupação, eles conseguem. Então, por isso que eu repito, vocês têm poder, vocês são a maioria. Se a vontade da esmagadora maioria é seguir o ano letivo normalmente, vocês conseguem. Vocês não estão nas mãos deles, vocês são maioria, vocês têm força, tá? Então, essa é a minha dica, é o meu conselho, mais que uma dica, é um conselho. Converse com os outros pais, converse com a direção, tá? Saibam que, infelizmente, aquilo que a gente fala, né, da minoria barulhenta e da maioria silenciosa, é novamente um caso desses. A maioria é silenciosa e acha que não pode fazer nada, e a minoria barulhenta acaba aí tomando tudo para si, como se representasse alguém. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se puder, se inscreva no canal e até a próxima.